dívidas do Estado do Rio com as concessionárias de telecomunicações, energia elétrica, gás canalizado e com fornecedoras de combustíveis podem ser compensadas com débitos tributários relativos ao ICMS. É o que diz a mensagem enviada pelo governo à Alerj, discutida em sessão extraordinária nesta quarta-feira. De acordo com o texto, a compensação deve ser feita em até 6 parcelas mensais, iguais e sucessivas, a partir de junho de 2018. O Poder Executivo deve enviar à Alerj uma planilha com o valor dessas parcelas. A mensagem diz também que a compensação deve garantir o repasse dos percentuais destinados aos municípios, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, e ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza. A mensagem recebeu 66 emendas dos deputados. 9 foram incorporadas ao texto. Em plenário foram aprovadas mais 3 emendas que foram destacadas pelos parlamentares. A emenda da bancada do PSOL limita a compensação a débitos vencidos e exclui os débitos a vencer, como estava previsto no texto original. Hoje, por exemplo, se você deve para o Estado, mas também o Estado deve para você, então vamos fazer o encontro das contas e ver se isso zera as dívidas. Se não zerar, pelo menos reduz e muito as dívidas, entendeu? Então, isso daí significa que não é você, como Estado, sair distribuindo benesses, que é o que tem acontecido nesta casa. Não, você está simplesmente usando critérios para realmente captar recursos e fazer com que realmente aquilo que é devido ao Tesouro Estadual seja do Tesouro Estadual. Já o destaque da bancada do PT, que foi aprovado, diz que a compensação não pode acontecer quando houver inadimplência em relação aos duodécimos das universidades e ao pagamento de salários dos servidores. Nós acabamos de aprovar uma emenda à Constituição do Estado assegurando o repasse duodecimal às universidades. O Estado alega que nem sempre poderá fazê-lo por falta de fluxo de caixa. Ora, se tem falta de fluxo de caixa, vai deixar de arrecadar? Então essa é uma situação em que a compensação não poderia ser feita. E a segunda situação, quando o Estado estiver em inadimplência com o pagamento de servidores, de aposentados e pensionistas, que tem recebido com atraso, não recebe 13º, porque o Estado alega não ter caixa. Ora, se não tem caixa, vai deixar de arrecadar? Então, nessas duas situações, é para preservar aspectos importantes para o funcionamento da vida do Estado. Na segunda mensagem do dia, o plenário aprovou a indicação do arquiteto Vicente Loureiro para o cargo de conselheiro da AGETRANSP, a Agência Reguladora de Serviços de Transportes do Estado. Loureiro é arquiteto e urbanista, foi subsecretário de Desenvolvimento da Baixada Fluminense e secretário de Urbanismo e Meio Ambiente de Nova Iguaçu. Foi também assessor da Secretaria de Obras da Prefeitura do Rio, quando elaborou o Plano Diretor de Iluminação Pública. Atualmente, é diretor da Câmara de Integração Metropolitana do Rio de Janeiro, mas deve se afastar do cargo para assumir o mandato de 4 anos na AGETRANSP. É um desafio muito grande, eu acho, de muita responsabilidade. Espero poder dar o melhor, para que colaborar para que os serviços concedidos de transporte na região, no estado do Rio de Janeiro, possam melhorar, aquilo que está em contrato possa ser efetivamente cumprido e a população tenha cada vez mais e perceba cada vez mais essas melhorias no seu cotidiano. Na sessão ordinária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram a mensagem do governo que pede autorização para abertura de crédito adicional no orçamento para regularizar os depósitos judiciais. Recursos de precatórios e requisições de pequeno valor, não resgatados pelos beneficiários há mais de 3 anos, podem passar a fazer parte do orçamento do Estado para 2018. Na prática, o governo vai utilizar o montante liberado a partir da aprovação de uma lei em 2017. Com isso, esses valores, atualmente em torno de R$1,5 bilhão, seriam utilizados para o pagamento de novos precatórios. O texto recebeu 13 emendas e retornou às comissões. No ano passado, a gente aprovou aqui uma lei cancelando da fila de precatório pequenos precatórios que jamais foram cobrados. E aí, com isso, abriu uma disponibilidade de caixa de R$1,5 bilhão. E como é que paga o precatório? O governo manda uma autorização para o Banco do Brasil, onde está depositado o dinheiro, permitindo que o Tribunal de Contas
vá sacando para pagar a segunda fila. Mas não foi aberto esse crédito suplementar. Então nós estamos simplesmente abrindo um crédito suplementar de 1,5 bilhão para regularizar os precatórios que já estão sendo pagos. No expediente final, o deputado Márcio Pacheco criticou a ação no STF, que prevê a descriminalização do aborto. Não pode uma decisão como essa ser realizada pelo Supremo Tribunal Federal, ainda que muito respeitosamente eu me dirijo a eles. Isso é uma decisão que tem que ser feita ouvindo a sociedade, ouvindo o parlamento, os parlamentos municipais, Assembleia Legislativa e o Congresso Nacional. Não pode ser uma legislação indireta. Uma legislação direta, o aborto é crime e precisa ser discutido e debatido com a sociedade no seu lugar, na sua arena própria, que é o parlamento. No Dia Mundial dos Refugiados, comemorado nesta quarta-feira, o deputado Anderson Nogueira pediu o apoio dos parlamentares para derrubar o veto do governador ao projeto que anula taxas para a revalidação de diplomas destes estrangeiros em universidades fluminenses. O Estado do Rio de Janeiro já foi exemplo na política pública de acolhimento para os refugiados. Precisa retomar esse programa e também aqui na LERJ que nós consigamos derrubar o veto do governador Pezão, que impede a revalidação de diplomas com isenção para os refugiados, que obviamente querem sair do campo da assistência social de um Estado falido para que possam caminhar com as suas próprias pernas. Nesse sentido, esse Dia Mundial serve para a gente alertar todas essas questões e se sensibilizar com uma causa que, acima de tudo, é humana. Já o deputado Carlos Osório disse que a prefeitura não tem se empenhado na manutenção da cidade do Rio, mesmo com bons quadros profissionais na Secretaria de Conservação. A Prefeitura do Rio perdeu a capacidade de manter minimamente o Rio de Janeiro. Seja num simples problema como um buraco na via que simplesmente não é consertado ou como uma lâmpada queimada que também não é substituída. E olha que o Rio de Janeiro tem os melhores profissionais do Brasil, os servidores de conservação da cidade. Esse estado se deve à incompetência e inoperância da Prefeitura do Rio e do prefeito municipal, de minimamente organizar a cidade e botar para funcionar os serviços mais básicos.